Convido a você então para que abra a palavra de Deus no Salmo de número 24 e nós vamos meditar nessa manhã no disputado acesso à presença de Deus. Esse é o tema que vamos trabalhar hoje. O disputado, o desejado acesso à presença de Deus. Salmo 24, nós faremos a leitura do texto, que nos diz o seguinte: Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Que o Senhor nos abençoe, queridos, nesse salmo maravilhoso, o salmo abençoado que fala sobre acesso. Acesso a Deus, acesso à presença de Deus. E nós, seres humanos, nós temos essa característica. Nós gostamos de ter acesso VIP. Nós gostamos de ter o acesso conquistado ou não. E quando perdemos o acesso a algum privilégio, alguma bênção material, alguma condição social ou condição física, a gente fica muito irritado quando a gente perde o acesso. Algumas pessoas perdem noites de sono. Algumas pessoas, devido a perdas de privilégios aqui na Terra, acabam entrando em colapso emocional muitas vezes. E, de fato, a perda do acesso é algo que incomoda profundamente a nossa mente e o nosso coração. Nós vivemos etapas de lutos sociais devido à perda de acessos. E lá no Éden, um dia, quando Adão e Eva tinham pleno acesso a Deus, por causa da entrada do pecado no mundo, esse acesso foi perdido. E isso traz consequências, tristezas, sofrimentos até o dia de hoje. Nós ainda pagamos o preço desse acesso a Deus que foi perdido no Éden. A expulsão do paraíso, o distanciamento de Deus, porque a Bíblia diz, o profeta Isaías, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, tudo isso é perda do acesso. Tudo isso é um distanciamento que nos causa mal. E por causa desse distanciamento, o distanciamento principal, que é o mais importante do que qualquer outro acesso menor que possamos ter aqui na Terra, isso macula o nosso coração, isso machuca a nossa mente, isso traz o sentimento de que estamos perdidos, e é o sentimento real de que precisamos da bênção de Deus novamente na nossa vida. E é disso que o Salmo 24 trata.
Esse Salmo 24 fala sobre isso. Ele já começa dizendo, em primeiro lugar, é algo que parece destoante do tema do Salmo, mas você verá que não é destoante. Quando o Salmo diz nos versículos 1 e 2, ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Você percebe aqui que Deus é o dono de tudo e de todos. Ele não é o dono porque ele esteve fazendo algum tipo de cambalacho para poder receber a condição de ser o dono de tudo e de todos. Ele não é o dono porque usurpou de alguém. Ele não é o dono porque está usando de métodos que são questionáveis para poder encontrar-se na condição de ser o dono de todo o universo, de todo o mundo criado e também de todas as pessoas da Terra, incluindo as pessoas que o rejeitam, incluindo as pessoas que entram naquele modo de incredulidade tão grande que sequer reconhecem a atuação e a existência de Deus. Deus é o dono, inclusive, dessas pessoas, dos ateus. Deus é o dono, inclusive, daqueles povos pagãos que adoravam a deuses falsos, que faziam tudo aquilo que o Deus, o único Deus verdadeiro, abomina. Ele ainda assim é o dono dessas pessoas também. E o texto do Salmo diz o porquê. Ele é o Criador de toda a terra, foi ele que fundou os fundamentos da terra sobre as águas. Ele é o Criador. Ele colocou a mão na massa, ele fez. Ele planejou primeiro, depois ele executou. Com todo o amor do seu coração, produzindo um planeta totalmente adaptado para a nossa existência, para a nossa vida aqui na Terra. Então ele criou o universo, ele criou a Terra, ele participou junto com Cristo Jesus, eles trabalharam para fazer com que a Terra fosse produzida e fosse aprazível para nossa existência, porque desde o começo Deus planejou tudo, preparou tudo, produziu tudo, visando colocar o ser humano aqui na Terra como a expressão da sua imagem e da sua semelhança. Então toda a terra pertence a Deus, porque Ele criou. Todos os seres humanos pertencem a Deus, porque Deus formou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Tudo pertence ao Senhor. E porque Ele é Senhor de tudo, porque tudo pertence exclusivamente a Ele, Ele fundou a terra, Ele produziu tudo, Ele preparou cada um de nós, nos colocou nesse paraíso terrestre que Ele havia criado. Então, o seu acesso a Deus, você que deseja ter acesso ao Senhor, ele já começa por esse reconhecimento. Nós precisamos todos reconhecer que Deus é Senhor, digno de tudo que Ele criou e de todas as pessoas, inclusive nós. Todos pertencemos ao Senhor. Todos servimos ao Senhor, de uma forma ou de outra. Mesmo aquele que rejeita o Senhor, no final de tudo, vai glorificar a Deus de alguma forma. Seja por estar servindo diretamente ao Senhor, ou mesmo glorificando a Deus no contexto de juízo, mostrando o quanto Deus é o justo juiz. No final de sua vida, no final de sua existência. Graças a Deus que muitos de nós escolhemos servir a Deus
e glorificá-lo não apenas no seu juízo, no final, mas glorificá-lo como Senhor da nossa vida pessoal. E então estaremos escapando em Cristo Jesus desse juízo final. E eu prefiro a glorificar a Deus servindo durante toda a minha vida. De alguma forma, todo ser humano vai glorificar ao Deus que o criou. E graças a Deus podemos servi-lo e adorá-lo, portanto, glorificá-lo e não sendo alvos do juízo final de Deus sobre a nossa vida. Quem pode então subir ao monte do Senhor? É a pergunta que o salmista faz. E o salmista aqui é o rei Davi. Quem pode subir ao monte do Senhor? Ele faz a pergunta, é claro que a pergunta é poética, é retórica. Ele sabe a resposta, ele mesmo dá a resposta à pergunta retórica que ele fez. E nessa resposta que Davi traz a essa pergunta, é a pergunta mais importante do Salmo, é a pergunta mais importante da nossa vida: como podemos ter acesso ao Deus Todo-Poderoso que criou tudo e cada um de nós, a quem nós pertencemos, e como eu consigo resgatar o acesso que um dia a humanidade teve, mas que agora foi perdida? Como que eu posso resgatar esse acesso perdido a Deus? E o próprio salmista diz, do versículo 3 ao versículo 6, nessa pergunta central, quem subirá ao monte do Senhor? O monte aqui se refere ao monte de Jerusalém, o monte Sião, ali onde está o templo, ali onde está a presença do Senhor. No imaginário de Israel era onde emanava a presença do Senhor daquele lugar específico, o Monte Sião, onde foi construído o Templo de Salomão, depois reconstruído o Templo de Herodes. E esse monte, ele ainda é referência até hoje, porque é ali que se encontra, nesse momento, a cúpula dourada. Quando você olha os cartões postais de Israel, todas as imagens de Jerusalém, é impossível você não perceber a cúpula dourada, que é um monumento muçulmano, não é uma mesquita, mas é um monumento muçulmano que está ali, com aquela cúpula especial, brilhando no sol escaldante da Palestina. Naquele lugar exato, é o Monte Sião. E é esse monte que o texto se refere. Quem subirá ao monte? Quem terá direito a ter acesso à presença de Deus? Quem é digno de estar ali adorando a Deus no santuário? Quem é digno de estar servindo a Deus de modo agradável ao seu coração? Entenda, não é de modo agradável ao nosso coração, porque às vezes a gente confunde as coisas e, não, eu acho que o culto hoje foi bênção, porque cantou somente os salmos e hinos, não cantou nada diferente disso. Não, eu acho que o culto hoje foi uma bênção, porque foi o contrário do que você falou. Agora eu posso pular, eu posso gritar, eu posso subir nas paredes, receber a unção do Homem-Aranha, enfim, o culto foi uma bênção. A gente erra quando acha que o culto é uma bênção, quando ele segue os critérios do que a gente pensa. O culto não é ofertado a nós, o culto é ofertado a Deus. Então, o que importa é o modo como Deus aceita ou deixa de aceitar o culto que oferecemos a Ele. Quem é digno de subir ao monte? Quem é digno de acessar a presença de Deus? Quem é digno de adorar a Deus de modo que agrade ao coração dele? De modo que esteja movendo, inclusive, o coração de Deus a nosso favor. Quem é digno de fazer isso? E o texto diz: aqui há critérios que são éticos, critérios que são espirituais e também éticos.
Quais são os requisitos, então, para subir ao monte? E é claro, um Deus perfeito requer requisitos que sejam de perfeição também. E quais são os requisitos perfeitos que deveríamos ter para poder acessar a presença de Deus? Primeiro, mãos limpas. Ou seja, ações puras, ações éticas, ações que glorificam a Deus pela pureza, pela eticidade, pela bondade, inclusive nas intenções. São ações concretas, reais, de fazer o bem a outrem. Ações concretas de estar trabalhando não apenas no templo para o próprio Deus, diretamente para Ele, procurando fazer o melhor em tudo aquilo que nos propomos a realizar na Igreja de Deus. Mas não apenas isso, mas também servimos ao próximo, também servirmos aos outros, com mãos limpas. Uma ação pura que podemos fazer com intenção pura, com o coração totalmente voltado a fazer o bem. E isso inclui ajudar aquele que é o necessitado, inclui tratar bem, inclusive, aqueles que te perseguem, aqueles que se colocam como seus inimigos aqui na terra. E entenda, quando Jesus disse que devemos amar os inimigos, não é eu ficar apaixonado por aquele que quer a minha morte. Não é eu ficar aqui lançando coraçõezinhos, hashtags coraçõezinhos de amor para aquele que quer me ver morto. Não é isso que Jesus quis dizer. Quando ele disse amar ao inimigo, no linguajar bíblico, amar é você tratar bem. É você tratar bem a pessoa, ou no mínimo não estar retribuindo o mal que ele te faz com o mal também. Mas é você retribuir o mal com o bem. Se ele te persegue, se teu inimigo te machuca, se o teu inimigo te fere, você não vai feri-lo. Você vai tratar bem. E dentro do possível, você vai buscar falar do amor de Deus para esse teu inimigo, porque se ele te persegue, é porque provavelmente ele não conhece o amor de Deus. Mas aí eu vou complicar mais um pouco, porque às vezes alguém que te persegue pode fazer parte da igreja. Pode talvez ser alguém que está de olho no cargo que você ocupa na igreja. Isso é loucura, eu sei. Qualquer um que tem cargo na igreja sabe a dificuldade que às vezes é. Como é que alguém pode invejar um cargo que eu tenho na igreja? Mas sim, acontece. Mesmo aquele que talvez esteja no corpo da igreja e está, talvez, criando problemas para você, não porque você errou, não porque você pecou, mas, sei lá, por algum motivo egoísta, ele também precisa aprender, mesmo estando na igreja, a estar se reconectando com Deus e a entender que ele precisa ter mãos limpas para ter acesso à presença do Senhor. Veja que o texto também fala que, além de mãos limpas, aquele que pretende ter acesso ao templo, à presença de Deus, ele precisa ter o coração puro. E é claro, o coração aqui não é propriamente o órgão, porque o coração puro tem que bombear sangue, e ele vai bombear sangue puro, sem colesterol, sem pressão alta, sem nenhum tipo de problema de saúde. Não é isso que o texto diz. Quando a Bíblia se refere ao coração, ela se refere ao âmago do ser, ela se refere à essência do que é a pessoa. Ela se refere aos afetos dessa pessoa, ela se refere ao modo como essa pessoa conduz a sua vida. Ela se refere ao modo como a pessoa pensa e enxerga o mundo. Então, a enxergar o mundo com o coração puro é enxergar o mundo com pureza na alma.
é entender as pessoas e lidar com as pessoas com uma mente purificada, uma mente sem malícia, a mente sem maldade, a mente que você esteja purificado de todo tipo de problemas e pensamentos irreais que você cria. E quando você se veste para vir à igreja, você pensa: não, agora eu estou na igreja, ali eu faço cara de santo, ali ninguém precisa saber como que eu lido com todo mundo durante o meu dia a dia. Porque na igreja eu tenho cara de santo. Na igreja eu posso enganar as pessoas. E todo mundo achar que eu sou o santarrão, que eu sou o oráculo dos mistérios espirituais. Uma palavra minha e as pessoas se entregam ao Senhor. Uma palavra minha e as pessoas são consoladas. Um toque da minha mão e as pessoas recebem o poder do Espírito. Mas Deus sabe se o meu coração é enganoso. Deus sabe se as minhas intenções são puras ou impuras. Ou se é somente um teatro que eu faço para enganar as pessoas, para enganar os meus irmãos. Às vezes até tentando enganar a mim mesmo. Sim, o ser humano consegue enganar-se a si mesmo. Se você perguntar e for estudar, Freud explica o porquê. Sim, nós criamos também enredos para fantasiar o nosso coração e a gente achar que a gente é mais do que de fato é. E no fundo de tudo, todos nós, por mais santos que sejamos ou que desejemos ser, por mais que nos esforcemos para adorar a Deus, no fundo do fundo, todos nós somos isso aqui, ó, pecadores. Miseráveis pecadores que precisam da graça cotidiana, constante de Deus. Todo tipo de santidade ou aquela imagem de santidade que me faça enxergar-me de modo diferente do que de fato eu sou, que é ser um pecador dependente de Deus, essa imagem é ilusória e ela pode me levar ao erro, ao pecado. E dependendo do tempo em que eu possa estar tomando consciência disso, pode ser tarde demais. O texto diz claramente: quem é que pode estar na presença de Deus? Aquele que tem mãos limpas, porque pratica coisas boas, pratica o bem. Aquele que tem o coração puro, porque as suas intenções são limpas, sem a mistura da maldade na consciência, da mácula na consciência que o mundo às vezes está impondo para nós. E além disso, aquele que não entrega a alma à falsidade. Quantas vezes nós lidamos com a falsidade dos outros contra nós, mas também podemos agir com falsidade para os outros, para aqueles que são próximos de nós. Porque entenda, ninguém é falso contra o inimigo, contra um inimigo. Ninguém é falso contra alguém que não tem relação com você. A falsidade, por definição, vai acontecer com aquele com quem você tem um relacionamento e você vende uma imagem de ser sincero, de ser verdadeiro. E de repente a situação vai se conduzir de tal maneira que a pessoa enganada por você, de repente, vai se despertar e vai perceber que você era uma falciane, que você falava querendo mal porque você não tinha um coração puro, porque você não tinha mãos limpas, por isso você agiu com falsidade. Então, se quero agradar a Deus, o modo como eu lido no dia a dia com o meu irmão também é um fator determinante. Mãos limpas com ações puras.
coração puro, com intenções puras, e não entregar a minha vida inteira à falsidade, mas eu me dedicar verdadeiramente à verdade de Deus. Quando eu me dedico a fazer o bem em busca da verdade, quais são os resultados que eu vou receber se eu me dedicar a essas atitudes? Primeiro, o texto diz: eu receberei a bênção de Deus. A bênção de Deus que não empobrece, que apenas enriquece. A bênção de Deus que me faz andar em paz, em tranquilidade, que me faz dormir o sono dos justos sem precisar tomar remédio, que me faz passar os dias com a consciência tranquila de que, na verdade, eu estou fazendo a minha parte para poder contribuir e glorificar a Deus no seu reino. Quando isso acontece, eu recebo a bênção geral de Deus para minha vida, para minha família, para aqueles que andam comigo. Eu posso ser bênção porque eu sou abençoado por Deus. E além da bênção, eu também vou receber a justiça de Deus. E dependendo do tipo de escolha que você faz ao longo da sua vida, no seu caminhar, o fato de você saber que você vai receber a justiça divina pode ser uma bênção ou pode não ser uma bênção. Porque se eu tenho a consciência de que eu tenho as mãos limpas, o coração puro, não ando em falsidade, eu saber que eu vou receber a justiça retributiva de Deus por aquilo que eu fiz, para mim é motivo de bênção, de alegria, de felicidade, de alívio diante de tantas injustiças que eu vejo nesse mundo, de tanta maldade, inclusive, envolvendo as questões de justiça no mundo. Mas entenda uma coisa: se eu não estou andando de acordo com a vontade de Deus, em outras palavras, se eu tenho mãos sujas, se eu tenho o coração sujo e impuro, e se eu estou andando constantemente em falsidade, contra o meu próximo e contra Deus principalmente, o fato de eu saber que eu vou receber a justiça de Deus não vai trazer paz ao meu coração. Ao menos se eu temo a Deus. Ao menos se eu pelo menos reconheço a existência e a ingerência soberana de Deus na minha vida. Então a santidade, tanto a externa pelas obras, quanto a interna, no que diz respeito ao coração e às intenções, a santidade é a condição essencial para o acesso a Deus. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E para fechar a última parte dessa mensagem, para não me delongar muito, na terceira parte do Salmo, ele fala para nós de modo poético e até contundente. Ele fala agora sobre a entrada do Rei da Glória. Quem entra, entra em algum lugar. Quem entra é o Rei da Glória. Mas quem é o Rei da Glória? E se ele entra, ele vai entrar em algum lugar. Onde o Rei da Glória vai entrar? Em que contexto histórico se deu isso? Qual a representação espiritual aconteceu isso? E qual o significado disso para a nossa vida? Agora eu estou entrando na parte mais importante dessa mensagem. Respondendo à pergunta importante: quem pode estar na presença de Deus? Quem é digno? A resposta a essa pergunta nós já recebemos. E agora vem o clímax. Porque agora é o Rei da Glória que está entrando em algum lugar. Não somos nós que queremos entrar apenas na presença do Rei da Glória, mas agora é o Rei da Glória que está entrando em algum lugar.
E a representação histórica, bíblica para isso, era quando Davi, naquela ocasião, é que ele conseguiu conquistar os povos pagãos, conseguiu conquistar os filisteus numa guerra muito difícil. Ele consegue trazer de volta, logo no começo do seu reinado, ele consegue trazer de volta a Arca da Aliança que havia sido capturada pelos filisteus. E algo que parecia ser a vitória dos filisteus tornou-se a pior derrota daquele povo pagão. Porque capturar a Arca da Aliança, que representava a presença completa de Deus no lugar onde ela estava, era uma representação espiritual, trouxe maldição para aquele povo pagão. Uma maldição maior do que simplesmente eles se entregarem ao paganismo e à adoração de deuses falsos. A adoração a Baal, a adoração a Dagon. Uma maldição maior do que essa. Porque ali era a presença de Deus colocada indevidamente, de um modo que Deus não aprova, ou pelo menos colocando ali um objeto que representava essa presença de Deus, mas de um modo que Deus não estava aprovando. E o ser humano, uma nação que recebe a desaprovação de Deus, paga um preço muito alto por isso. De modo que quando Davi pôde estar reconquistando a arca, trazendo de volta a arca para Jerusalém, para o seu lugar correto, para a adoração correta a Deus, mesmo quando alguém que estava transportando tocou indevidamente naquela arca, a ação de Deus foi imediata, porque o toque indevido também era algo que era muito sério, e Deus leva isso a sério. E aquele homem, Uzá, morreu na mesma hora, fulminado, porque tocou indevidamente no objeto que representava a presença de Deus. Muitas vezes, esse sentimento de temor a Deus e as coisas de Deus fogem do nosso coração nessa época da pós-modernidade, em que tudo é relativo, tudo é piada. Eu gosto de fazer piada, vocês sabem disso. Eu gosto de brincar. Mas não envolvendo a falta de decoro, a falta de respeito, a falta de temor às coisas de Deus. E naquele momento, então, o salmista Davi pergunta: o Rei da Glória vai entrar? Ele faz essa afirmação, na verdade. E a pergunta ele faz depois: que as portas devem abrir, as portas do templo, talvez até as portas da cidade de Jerusalém, para que entre o Rei da Glória, representado na Arca da Aliança, que estava agora sendo transportada e sendo colocada no seu lugar correto, para a adoração correta, de modo que agradasse a Deus. Então as portas abririam, os portais eternos abririam para a entrada do Rei da Glória, representado na arca. Quem era o Rei da Glória? Você sabe a resposta. O Senhor dos Exércitos. O Rei da Glória. E a palavra glória em hebraico é kavud, que significa o peso. A presença de Deus palpável, concreta. A presença de Deus consistente na vida do povo que Deus escolheu para a sua adoração. Deus sendo adorado de modo consistente pelo povo certo, do modo certo,
da maneira correta, como agrada o seu coração. Yahvé dos exércitos, Adonai dos exércitos. Esse é o Senhor, é o Rei da Glória. Ele que no começo do Salmo nós vimos que criou todo o universo, a quem toda a terra e todas as pessoas pertencem. Ele é o Rei da Glória, digno de adoração, digno de louvor sincero. Mas como eu posso servir de modo a agradar ao Deus que é santo, que é puro, que é perfeito, se eu sou tão imperfeito? Aqui entra a solução que o próprio Deus deu. Porque Cristo foi o único ser humano que perfeitamente tinha mãos limpas. Perfeitamente ele tinha um coração puro de verdade. Ele não entregou a sua alma à falsidade, pelo contrário, ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, em João 14,6. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele, por ser o nosso maior representante, em total perfeição, em completa perfeição e santidade, ele era o único que tinha condições de dar o cheque e cumprir todos os requisitos do que Deus cobrava para que pudesse ser adorado, que pudesse ser servido em toda a glória, em toda a plenitude. Cristo, portanto, abriu esse caminho. E por causa da santidade e perfeição de Jesus, hoje eu tenho acesso a Deus. O acesso que eu não tinha antes. O acesso que era muito difícil eu ter, porque eu não conseguiria ter mãos limpas, coração puro e andar completamente na verdade, pelo mesmo nível de perfeição que Deus sempre exigiu da humanidade. Cristo conquistou isso por mim. Ele conquistou isso em meu lugar. Cristo, portanto, o Rei da Glória, ele abriu acesso pleno ao Deus Pai, o Rei da Glória. Vamos abrir rapidamente em Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 até o versículo 22. Nós lemos essa passagem no começo, mas eu quero enfatizar para você esse texto, porque Hebreus 10, 19 a 22 fala sobre o acesso que Cristo conquistou por nós na cruz. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Os requisitos de Deus para que ele seja adorado no nível de perfeição, Cristo conquistou e disponibilizou a cada um de nós. Perceba que aqui em Hebreus, todos os verbos estão na voz passiva. Nós recebemos. E por que recebemos de Cristo? Porque sozinhos não tínhamos condições de fato, servir e adorar a Deus no modo perfeito como Ele exige. Sede santos, como eu sou santo. O critério de santidade é o critério divino, é o critério da perfeição. Nessa manhã, eu quero conclamar você, então, para perceber que só podemos entrar na presença do Rei da Glória, porque o Senhor Jesus abriu o acesso a nós. Ele é que nos dá esse acesso, como a porta das ovelhas, que deixa as ovelhas entrarem e as ovelhas realmente serem protegidas pelo Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, reconheça: Deus é o soberano, o Rei da Glória sobre toda a terra. Purifique-se, tenha santidade na presença do Senhor e confie,
Jesus já abriu o acesso à presença de Deus e por ele nós podemos ser tornados novamente amigos de Deus pelas glórias do Senhor, pela obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário em nosso favor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê gratidão por essa graça maravilhosa do Senhor na vida de cada um de nós.